Bom dia! Segunda-feira, depois do Dia dos Pais. Hoje nós vamos ter uma live especial em homenagem aos pais, tá? A gente não comemorou ontem, mas vamos comemorar hoje e tá valendo, não é? Então, você que vai chegar aí, que tá chegando, já vai compartilhando, fico muito feliz de ter vocês sempre aqui com a gente. Vocês são muito, muito importantes, fundamentais, na verdade, para que a gente esteja aqui toda segunda-feira. Bom dia, Andréia, bom dia, Denise. Nossas amigas já chegaram, nossas que fazem essa alegria com a gente, essa diversão com a gente toda segunda-feira. Muito bom. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Andréia? Como passou de hoje? Tudo bem! Bom Bem! Bom dia! Nesse dia maravilhoso, o sol já está batendo aqui na minha janela, ou seja, a primavera chegando! Ei! Aqui também tá lindo, viu? Que tá delícia! Maravilha, só setembro, tá? Vamos aqui a primavera logo. Daqui a pouquinho a gente nem viu o inverno e já está chegando a primavera. Olha que lindo. Verdade. O inverno passou voando, né, gente? Eu nem é engraçado que eu estava outro dia falando assim. Engraçado que eu estava esperando o inverno chegar, né, me preparando, né, com as minhas blusas de frio todas aqui no guarda-roupa, os casacos. Aí, quando eu percebi, o sol já estava batendo aqui embaixo. Eu falei, caramba, meu, já está chegando a primavera e o inverno nem veio. Olha só que doideira. Teve o quê? Uma semana de frio? Bom dia, todos que estão entrando, sejam bem-vindos mais uma vez, né? Mais uma segunda-feira aí maravilhosa. Isso aí. Pode apresentar que eu estou mandando o dedo aqui. Tá bom, para quem ainda não me conhece, sou Andréia Veloso, sou psicóloga clínica, sou de São José dos Campos, trabalho também com crianças, adultos, adolescentes, e também com a EFT. E estamos aqui toda segunda-feira para lançar as sementinhas na vida de vocês, a gente começar a semana maravilhosa, com muita reflexão, com muita coisa, né? E ó, lembrando que para a live e para mais gente, vocês têm que apertar de vez em quando os coraçõezinhos, foguinhos. Então, ó, trouxe até minha canequinha para incentivar vocês, ó. Minha aguinha tá aqui, ó, minha água tá aqui, eu vou bebendo, vocês lembram do coração. Isso, vai beber da água que aí você bebe mais, aí mostra mais a caneca, mais vezes. Mas é interessante, né? Porque, assim, encaminhar, né? Mesmo depois, gente, quem vai assistir mais tarde, encaminha para mais gente, porque é interessante. Às vezes uma palavrinha, uma coisa diferente. Porque, às vezes, pelo tema, a gente fala assim, sobre pai. Imagina, não tem nada de bom aqui. Pra quê, né? Gente, às vezes uma palavrinha, uma frase aqui é tudo para você. Era tudo que você precisava para, né, destravar muita coisa aí. Então, né, sejam todos bem-vindos aí, sigam nossas páginas, né, no Instagram ali, vocês, cada uma no seu tema, o meu é mais ligado à ansiedade, só que lembrando que eu não trabalho no consultório só com ansiedade, tem outros transtornos, outros problemas, é que a gente foque em um nicho, em um probleminha para desenvolver todo um trabalho no Instagram lá. Mas é mais para vocês conhecerem um pouquinho de como a gente faz, né? Como a gente também. É isso aí. Denise? Então, eu sou a Denise Barroso e eu sou corretora de seguros há mais de 30 anos e de 6 anos atualizando, né? Que eu estava fazendo umas contas outro dia, há 6 anos me descobri terapeuta holístico. E a gente aqui está nessa série Delícia, é uma série Delícia mesmo, encontros e desencontros do eu. Com as minhas amigas, a Olivia e a Andréa, para trazer assim, uma palhinha, um despertar, essa é a nossa intenção, porque tudo que a gente já viveu, aprendeu e experienciou e deu certo, a gente quer compartilhar com vocês.
e é com muito amor e carinho. O tema de hoje é fantástico, né? Porque, embora fala, ai, mas uma data comemorativa, Dia dos Pais, eu particularmente fico assim um pouquinho saturada com datas comemorativas. Não sei vocês, mas eu fico. Me dá um certo estresse, é gozado. Mas o ponto que a gente vai falar hoje é o que o seu pai é para você. Sim. Presta bem atenção, presta muita atenção nessa live, porque muitas coisas podem ser consertadas, equilibradas, resgatadas na tua história. Beleza? Fica com a gente até o fim. Vale reforçar que essa nossa série foi uma sugestão da nossa querida Andréia. E a gente tá aí, logo logo a gente bate um ano, hein, Andréia, Denise? Ai, que coisa boa! Que legal, hein? Né? Vamos comemorar, vamos fazer live de um ano, olha só. Ó, que legal, hein? E a gente já trouxe a Hilda que está muito feliz porque o irmão dela veio morar perto dela depois de 20 anos. Olha, Hilda, a gente está compartilhando uma alegria aí, porque o meu filho está voltando de Recife depois de, sei lá, 6, 7 anos, nem sei quanto tempo. E ele está voltando para São Paulo. Olha que demais. Que legal, Olivia. Que legal. Muito bom isso. Muito bom. Posso agradecer aqui? Quero agradecer a Gema, Viamão, que está aqui. Todas as pessoas que estão aqui. A Hilda, né? Nem precisa falar que a Hilda está no nosso coração já faz tempo. O Luciano está aqui, o pastor da... Ah, meu Deus, que pastor coisa mais Luciano. linda! Quem é esse pastor, Denise? Quem é o pastor Luciano? Ele é sensacional, adoro. Quase de onde ele é? Quase foi meu filho. É de São Paulo. É de São Paulo. Gente, boa muito demais, bom. Demais. Delícia, né, Hilda? É isso aí. E, gente, hoje, realmente, como a Denise falou, eu também não curto datas comemorativas, porque a gente sabe que tem uma exploração, né, da mídia, mas também tem o seu lado positivo, né? Para a gente lembrar e a gente poder fazer essas reflexões, né? Esse é o lado positivo, porque teve o Dia dos Pais, a gente vai falar sobre um assunto fundamental hoje, fundamental. É tão fundamental que é o fundamento da sua vida, é pai e mãe, não é? Então, o lado bom, agradecendo, não é, essa comemoração, ou essa instituição dessa data, a gente vai trazer coisas muito importantes para vocês. Fica ligada, compartilha essa live, porque vai ser muito 10. Falei ontem para as meninas, nossa, essa live vai ser muito 10. Eu sei que todo mundo tem gostado, a gente tem participação muito grande nas lives. Hoje vai ser muito especial, pode acreditar. Vamos começar? Ó, e quem entrou aí e não acordou ninguém ainda, vai lá, chama aí o pessoal para vir para a live, né? Deixa eu só falar, eu não me apresentei, esqueci. Eu sou Lívia Antônio, sou instrutora de trânsito e terapeuta especializada em medos e fobias, cada vez mais, agora com uma série às sextas-feiras, Momento de Expansão, olha só, falando sobre como eliminar o medo, focando nessa coisa como a Andréia disse, a gente não faz só isso, mas a gente tem uma especialização, não é? Uma coisa que realmente é mais forte, né? Que a gente se aprofunda mais. E no meu caso é a questão do medo, né? O medo de dirigir, medo de qualquer medo, inclusive. Então, essa série promete, eu estou muito empolgada. E um recadinho para quem foi assistir, eu não sei o que aconteceu, ainda não entrei em contato com o Instagram, mas na hora da live estava com som e depois foi gravado sem som, ficou sem som. Mas eu vou providenciar, vou tirar do YouTube. Ainda bem que eu gravei lá no YouTube também, né? E aí eu vou baixar e vou colocar no lugar aí para o pessoal. Muita gente mandando recado aí de que não conseguiu assistir depois porque estava sem som. Eu não sei o que aconteceu, realmente eu não sei. Mas hoje eu vou resolver esse problema e vocês vão poder assistir, tá bom, gente? Então bora começar. Às vezes dá uns tilt, né, nessas coisas. Eu não sei o que foi que aconteceu a primeira vez, porque durante a live tinha som. Se não tivesse som durante a live, a gente entenderia, e as pessoas falariam, né? Mas teve som e na hora de gravar,
de salvar, ficou sem som. Eu não sei porquê, mas eu vou resolver. Tudo tem uma solução e essa tá muito fácil. Hoje eu resolvo isso, tá bom, gente? Dá um recadinho. Quem começa? Bora, André, André. começa? Vai. Eu? É. Então vamos lá, né? Falar do pai, né, gente? Ontem, Dia dos Pais, né? Vamos lembrar o seguinte: falar do pai, mas de uma forma instintiva. Tire primeiro todas as crenças que vocês têm sobre a figura paterna, sobre o homem, né? Aquelas crenças limitantes negativas que vocês têm sobre o homem, sobre o pai, né? Porque muitos, né? O pai não tá nem aí, o pai não cuida direito, o pai não sei o quê, o pai não tá longe, o pai nem existe, tudo aquela, né, situação. E vamos trazer esse pai para dentro de nós, ou vamos procurar encontrar esse pai dentro de nós. Essa é a nossa live aí, né? Essa é a importância do sentir o pai. Né? Que o pai concreto é uma coisa, o sentir o pai é outra. E vamos pensar o seguinte, né? O pai é também um ser humano, gente. Ele sente também. Ele tem as falhas, ele tem o lado positivo dele, mas ele também é ser humano. Ele também sente, ele também tem sofrimento, ele também tem as dificuldades como a mulher, só que muitas vezes o homem não verbaliza tão fácil como a mulher, né? Então, lembrar um pouco disso também, né? Sim. Porque pensar assim, o homem, quando ele vai ser pai, também mexe muito com a questão dele, com o pai dele. Então, assim, como é que o meu pai foi comigo? Como que eu serei um pai no futuro? Né? Ou quando o homem está prestes a ter um filho, ele já fica pensando também, como que eu serei um pai? Eu quero ser um pai diferente do que meu pai foi comigo. Então, também tem esses conflitos aí, tem esses pensamentos dentro do homem também. Sim. E o que eu acho interessante é assim, a gente tem que lembrar sempre, gente, tendo o pai presente ou não, conhecendo ele ou não. Nós trazemos geneticamente parte da mãe, parte do pai. Então, não tem como negar isso. Não tem como a gente desfazer disso. Precisamos do óvulo, do espermatozoide para se juntar e você está aqui. Então, o papel do pai e da mãe é trazer a gente para o mundo, é trazer vocês para a vida, né? E sabe o que me fez lembrar, gente? Aquela cena do Rei Leão, que ele apresenta o filho, né? Ele levanta o leãozinho, né? O papel do pai é esse também, né? De apresentar o filho para o mundo, né? Dele colocar o filho para o mundo, né? Então, o pai, ele tem aquele lado, a função do pai é esse, é o lado de mostrar, lançar o filho para o mundo. Olha, o que é certo, o que é errado, qual é o caminho, pôr limites, censurar, né? Dar ele, o lado do pai está muito ligado à força, né? Então, assim, ter essa força dentro de mim, é isso que a gente quer falar hoje, né? Então, assim, não preciso ter o meu pai concretamente 24 horas comigo, nada. Eu já tenho ele dentro de mim. Então, isso, gente, é uma coisa que vocês parem de negar. Porque se eu nego, eu não quero meu pai, não gosto do meu pai, não aceito meu pai, né, aprontou demais, sei que tal. Mas, gente, se você... Eu não estou falando que é para você aceitar os erros do pai. Não é isso. Mas não concordar com os erros que ele, né, fez ou não. Não estamos aqui para julgar, para criticar. Mas, assim, é reconhecer esse pai que está em você. Porque se a gente não reconhece, fica um vazio. E o vazio começa a incomodar, né? E esse incômodo pode gerar, né, os problemas aí que a gente encontra. Ansiedade, depressão, medos. O pai leva muita gente, vamos dizer assim, ao sucesso. Está muito ligado à profissão, trabalho, sucesso. Então, esse lado da força, da coragem, de valorizar, né? Então, assim, se eu nego meu pai dentro de mim, eu estou negando, eu vou ter dificuldade, eu vou fracassar em alguma coisa, eu vou ter dificuldade na minha área profissional, eu vou ter dificuldade na minha prosperidade. Então, olha que interessante, como é importante isso, né? Sim. André, mas eu nem conheço, né,
não tem problema. Você tem que reconhecer ele dentro de você. É sentir. É um processo diário, é um processo, cada um tem seu, né, seu tempo, mas esse exercício de reconhecer o pai em você é muito importante, né? Sim. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Eu vou falando, vocês vão perguntando aqui, mas deixa eu só fazer um comentário de uma postagem que eu vi ontem no Instagram. Bem legal, um homem falando, né, sobre o Dia dos Pais, e ele disse uma coisa muito legal, que na verdade, acho que eu nunca tinha ouvido alguém falar desse jeito. Ele falou assim, obrigada, pai, porque nos seus erros, você me mandou a mensagem de que eu posso errar também. Olha que coisa incrível. Muito legal. Fantástico isso, né? Por quê? Porque se exige dos pais perfeição. Todo mundo exige perfeição do pai e da mãe. E como a Andréia começou dizendo, é o ser humano. É o ser humano, não tem como ser perfeito. Não, entenda bem. O ser humano é perfeito. As ações são imperfeitas. Na verdade, nós estamos em construção, não é? Nós estamos em constante evolução. Nós somos perfeitos, mas inacabados. Constantemente, né? Eternamente inacabados. A gente está sempre melhorando. Então, essa reflexão eu achei, assim, fantástica. Porque é isso. Quantas vezes eu falei sobre o erro com as minhas alunas? Quantas lives eu já fiz sobre o erro? Errar faz parte do processo. Errar não errar não é uma opção. Não é uma opção. Não existe essa opção. Errar faz parte do processo. E quando a gente olha para isso e recebe essa informação, né, dessa maneira como ele colocou, eu achei fantástico, porque, como a Andréia disse, ele vai transmitir para o filho também. Sim. Ele vai transmitir isso para o filho. E quantas pessoas sofrem por perfeccionismo, por terem sido cobradas demais? Quantas pessoas... Aí, idealizar o pai, né? Idealizar o homem, idealizar o pai. Então, muitas vezes a gente cria uma figura aqui, mas ele não é aquilo que você está criando. Aí, quando você depara com a realidade, você se frustra, você sofre. Aí você rejeita o outro. Não, você tem que entender que seu pai é daquele jeito, seu pai é aquela pessoa. Porque assim, a gente tem que lembrar que o homem, que o pai, também teve uma história lá atrás com o pai dele, com o avô, né? E aí vai. Tem uma geração, né? Tem ancestralidade aí. Então, tem ações, principalmente, um vai cobrando do outro, quando chega aqui no filho, ele vai cobrar alguma coisa que já foi cobrado lá atrás também. Só que muitas vezes é inconsciente, o pai não percebe, está fazendo. Porque às vezes quando a gente fala assim, não vou fazer o que meu pai fez comigo, aí que faz. Aí que faz. Então tem que prestar atenção, né? Pode ter certeza. Mas você sabe que eu, agora, trazendo um pouco para a questão da psicologia, né? Que a gente fala muito do papel do pai, porque é interessante o seguinte, vamos supor, o filho quando vem ao mundo, ele passa 9 meses tendo uma relação muito, a gente chama de díade, né? Uma relação, um vínculo muito forte com a mãe. E quando nasce, e esse pai, lógico, vai curtindo a gravidez e tal, mas é diferente do homem, que a mãe sente mais, a mãe está presente com o filho, né? E o homem, ele está assistindo, ele está acompanhando. Ele está de fora. O filho está dentro, né, da mulher, e o pai está fora. Quando nasce, então o filho, a relação mãe e filho continua ainda naquela ligação muito forte. Então, qual é o papel do pai nesse momento, aos pouquinhos? O pai, ele entra nessa relação e faz um pouco esse corte entre mãe e filho, para dizer o seguinte, olha, existe mais gente além de vocês dois, tá? Então, é o que Freud chamava de complexo de Édipo, né? Então, assim, esse corte, essa vinda, essa entrada do pai é para mostrar para os dois lá, olha, não existe só vocês dois, existe mais, olha, eu tô aqui, tem avó, tem o vô, tem um tio, tem irmão, né? Então, assim, para mostrar que tem mais gente. Então, apresentar o mundo externo, vamos dizer assim, né? Sim. E é interessante que essa mãe tem que permitir essa entrada do pai. Tem que, vamos dizer assim, às vezes, lógico, vamos pegar um exemplo assim.
mamar. Às vezes, né, o seio quem dá é a mãe. Às vezes, vamos supor, não tem leite, então é na mamadeira. Uma vez o pai, uma vez a mãe. Incluir esse pai, por exemplo, para dar um banho, para trocar, para não sei o quê. Incluir esse pai nessa relação. Então, o pai é importante nessa relação, porque o pai vai se sentindo sempre excluído. Quantos casais não separam nesse início, justamente porque o homem vai se sentindo tão excluído e a mãe não vai deixando ele entrar, que ele fala assim, não precisam de mim, tchau, tô fora. Entendeu? Então, assim, muito caso. Muito caso. Exato, a rejeição, né? Então, isso é muito importante aí, para quem vai ser, né, os futuros papais, quem já é. Mas assim, André, mas não dá mais tempo, tal, já foi, lá atrás já foi. Passado é passado, deixa lá. Mas assim, o que você pode fazer diferente na sua relação com o seu filho, né, daqui para frente. E o filho com o pai, que nós também somos filhos, né? Então, e é interessante a gente respeitar a hierarquia, né? Porque às vezes, o que acontece? O pai está acima de nós, não é o filho que está acima do pai. Se a gente se coloca assim, né? Então, assim, é interessante essa hierarquia e respeitar essa hierarquia. Porque se eu olho para o meu pai, eu estou mostrando que assim, eu estou abaixo dele mesmo. Eu não tenho que ser mais importante que o meu pai, né? Porque isso atrapalha. Né? Então, assim, o quanto é importante a gente começar a refletir sobre essa relação. Porque às vezes o que acontece? Né? Quando você estava falando do pai perfeito, a busca desse pai idealizado, acaba querendo, muitas vezes, vai deixando, alguém vai ocupando esse lugar do pai. Às vezes o filho quer ser o pai, né? A mãe quer ser o pai. Então, assim, aí começa a mistura, o emaranhamento. Essa bagunça de papéis, né? Deixa eu só falar sobre essa questão do pai entrar, porque isso aconteceu comigo. Quando eu tive meu primeiro filho, ele participou muito, o pai dele participou muito. Eu amamentei durante pouco tempo, eu tinha pouco leite, não consegui, apesar de ter feito várias coisas, né, para ter, não tinha. E a gente é meio desestimulado também pelos médicos, tem que tomar cuidado com isso. Mas aí o que aconteceu? Ele deu banho já na primeira semana. E um dia, eu me lembro que um dia minha mãe falou assim, eu acho que eu ia sair, ou ela viu ele dando banho, não me lembro qual foi a situação exatamente, mas ela comentou, nossa, mas você vai deixar com ele vai dar banho, ele vai cuidar. Eu falei, mas ele é o pai, ele é o pai. Eu fiz esse trabalho de incluir desde cedo. Ele foi o primeiro, quando a gente saiu a primeira vez para ir ao pediatra, ele levou o bebê. É difícil o homem dar banho, segurar o bebê pequenininho, eles têm medo disso. Eles têm medo de não conseguir fazer. O pai deles, ele sempre esteve muito presente, eu sempre fiz muita questão de que ele estivesse. Isso é muito importante, porque tem esse lado também, a mãe monopoliza o filho e fecha essa relação, e fica uma relação doentia, muito bem lembrado. Eu tive uma experiência muito boa nesse sentido. Denise, manda. Oi, então, no que você está falando aí, Olivia, eu já não tive essa experiência desse jeito, porque dos três... do primeiro, do segundo marido e o atual marido, que esse sim é o marido que eu daqui a pouco faço 30 anos que estou junto, né? Nenhum deles teve assim essa iniciativa. Ficava assim no papel bem isolado, me deixava cuidar e eu assumi isso daí. Então eu cuidava mesmo e acabou-se, eu que dava banho, que fazia tudo assim. Então, não tive essa participação que não diminui o papel deles, né? Cada um tem uma habilidade. O Luciano, até hoje, quando nasceu a nossa netinha, que está com 3 anos, ele morria de medo de pegar ela no colo, ele sempre foi assim. Ele gosta de lidar com criança já a partir de 2 anos, mas quando é bebê, não. Ele se sente, sabe o que eu acho? Se sente um pouco bruto para tamanha delicadeza que é uma criança, né? Sim. Acho que é por sim, aí. tem muito disso. A maioria, na verdade, né?
Mas é interessante, porque no meu caso, você falou, ele tinha essa iniciativa, Eu acho muito legal. ele não teve medo, dá banho, gente, até para a mãe. Você lembra do primeiro, como é que era, Denise? Primeiro filho? Você não sabe nada, meu, você é um nada perto. Meu Deus, o que eu faço com essa coisinha tão pequenininha, né? Você tem um medo de quebrar, sabe? E ele ter participado foi alguma coisa muito marcante. Muito marcante. E assim, não muito comum, né? Não inclusive, né? Exatamente. Lá aqui na minha família, o primeiro banho da Carolina, o primeiro banho do Felipe foi a minha avó. A minha avó que deu, minha avó que ensinava, ela tomava a frente mesmo. E o primeiro banho do Ícaro, acho que foi eu mesmo quem deu. Porque minha avó já não estava mais, né? Bom, então, mas voltando ao nosso tema aqui do pai, por que que a gente deve fazer tanta questão do pai? É assim no sentido mesmo, como a Andrea já falou, nós somos seres biológicos, e seres biológicos precisam de uma fórmula biológica para vir à existência. Essa fórmula biológica, todo mundo já sabe, é o papai e a mamãe, espermatozoide, óvulo, com ou sem amor, existe a permissão de gerar uma vida. Então, não tem jeito. Se você conheceu ou não conheceu, se você teve uma experiência terrível, como a gente sabe de várias situações em que o pai abandona, em que o pai abusa, coisas assim muito pesadas mesmo. Mas também, olha, abrindo parênteses, as mães também fazem isso, viu? As mães narcisistas também abusam tudo. É que sempre é direcionado muito para o pai, né? Porque também tem um certo joguinho, me veio agora isso, tem um certo joguinho de algumas mães que elas conseguem colocar os filhos contra o pai. Sim. Esquece de que, a relação marido e mulher é sua. É entre a mãe e o homem, e o pai. Não tem nada a ver com o filho. Então, você pode comer o pão que o diabo amassou. Por favor, não coloque o seu filho contra o pai. É outra relação, é outro nível, tá? Bom, aqui da minha fala, eu pedi para trazer sobre o Yang e o Yin. Yin e Yang, que são as duas energias que todos nós temos, e justamente o Yin, ele traz a delicadeza, ele traz a intuição, ele traz o acolhimento, a crença, a fé, que é a mulher, representa a força da mulher. E o homem é aquela força física, aquela determinação, é a lógica também, ele é ceticista também, ele pode ser isso, mas ele tem um certo poder de força física mesmo. Proteção. Defesa, né? Exato, defesa. Então, imagina um ser humano que falta uma partezinha dessa. Como é que vai ficar? Vai ficar capenga, vai ter um desequilíbrio. Porque o ser humano é formado das duas forças, das duas energias. Então, olha, a gente não quer aqui na live levantar uma bandeira de perdoa, não importa o que o teu pai fez, vai, ama, vive com ele. Não é isso. É para você respeitar, aceitar, reconhecer que você é 50% o seu pai e a sua mãe, independente de você tê-los conhecido ou não. Está aqui, suas células. Se você pegar aí o teu DNA, você mandar para o laboratório, vai estar lá 50% de cada um. Reconhecer isso, aceitar e agradecer ao pai, aquela pessoa que não foi o que você esperava. Isso é um salto quântico para a tua evolução como pessoa, como ser humano. Por quê? O que acontece? Nós, aqui nessa Terra, nesse 3D, nós só sabemos uma partezinha da história. A gente não sabe o contexto do todo universal, nem o contexto total da nossa família.
Nós aqui, como terapeutas, nós apelamos para o quê? Para saber isso? A constelação familiar, não é? Porque Sim. a coisa, ela é muito mais abrangente. A repetição de padrão, ela é muito grande. Então, a partir do instante que você aceita, porque se não fosse o pai e a mãe, não teria você. É claro que você não vai deixar de lado quem te criou, ou o homem que, aquela presença masculina que representou, né, de certa forma, o teu pai. Pode ser seu padrasto, padrinho, até um irmão mais velho, às vezes acontece, né? Um tio. Então, mas você reconhece eles, mas de forma alguma você pode passar uma borracha, não dá. Não dá para Excluir. você passar. Não dá para excluir. Exatamente, você vai excluir. É a mesma, olha, é a mesma coisa que você apagar a sua metade. Você negligencia a sua metade. Então você não vai ser um todo. Quem não é um todo, fica capenga. Sim. Capenga. E vai capengar na prosperidade, nos relacionamentos. O quê, André? Que você falou? Não ia falar, fica capenga ou vai em busca desse pai nas relações, né? Depois a gente fala disso. Depois a gente fala disso. Vou deixar para você, Olivia, vou deixar para você. Exatamente. Então, buscar o autoconhecimento, buscar o seu autoaprimoramento e não permitir que ninguém tome a frente dessa coisa tua, porque só você está no controle. Ah, mas meu pai me batia, meu pai fez isso, meu pai não esteve presente nunca, dizia que vinha e não vinha. Não entrega na mão dele, mesmo que ele seja o seu pai biológico, a tua felicidade. Sabe por quê? É assim, você tem que... O que a gente tem que fazer é sair da adolescência e da infantilidade. Então, a criança, ela quer toda atenção, todo carinho, ela quer bola. Como diz a Angélica, adultecer. Adultecer, verdade. É isso mesmo, ela fala isso. Então, a criancinha quer tudo aquilo, aquela coisa gostosa, aquela farra. Não teve, aí a criança interior fica lá caladinha, quietinha. Aí vem a adolescência, o período de revolta. Aí você vê defeito em tudo que você pode imaginar e começa a comparar os seus pais com os outros, né? Então, aí vai gerando... Não, Valdir tá aí, que legal, a Marli, gratidão, gratidão, Valdir. Então, para com isso, porque você vai ficar travado a vida toda com essa não aceitação do seu pai. Gente, a vida é bela. É bela. Pega, toma rédea. Só você para tomar rédea. Não vai entregar a tua felicidade na mão de ninguém. Pode reparar que se você tem esses sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio, de não perdoa, de julgamento. Julgamento. Porque quem julga também está se auto-julgando. Porque só julga o que ela reconhece na outra pessoa, que é o que tem nela mesmo. Então, julgar o outro é auto-julgamento também. Você quer ficar o quê? Você quer ficar preso nessa armadilha toda, nessa arapuca toda que você fez que nem aranha, você teceu para ficar ali e justificar o teu encruamento como ser humano? Encruamento? Encruamento, né? Porque deixou... Falou, não, eu sou assim porque meu pai era assim. Que nem a gente estava falando outro dia, né? De um filho que falava, não, eu sou assim porque meu pai era assim. Mas você conhecia teu pai? Não, não conheci. Mas diz que é assim. Então, cai a ficha, é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Né? Aí depois eu volto e falo mais. Então, legal, eu fiz a pergunta, né, porque é o tema, obrigada, coraçõezinhos, muito obrigada, Rosângela Oliveira entrou, gratidão. Fazendo essa pergunta, né, eu vou começar justamente da nossa pergunta da live de hoje, o que o seu pai é para você? No meu caso, meu pai sempre foi o meu grande herói, sempre. Eu queria até... um dia, eu acho que eu vou até um dia contar as coisas que eu fiz
por eu ter essa visão do meu pai, né? Eu fiz umas atrocidades com meu irmão, por exemplo. Ou seja, eu sou primogênita, né? Não sei se vocês sabem o que é isso e a importância disso, né? Eu fui evangélica, a Denise sabe também, não sei se a Andréia sabe, mas a importância de ser primogênita, de ser o primeiro, né? E aí eu lutei, briguei pelo meu lugar durante muito tempo. E fiz umas atrocidadezinhas com meu irmão, né? Hoje a gente se dá super bem, mas a gente já teve bem estremecido por conta disso. Mas olha só, aí depois... Olivia, você tem cara de umas atrocidades. Eu tenho, né? Eu falo, eu falei, nossa, Olivia, eu te adoro. Eu falei, porque você não me conhece, querida, até a página 2, assim, depois você conheceu o resto, né? Porque... Quando fala querido, então, pronto. Aí ferrou, aí. Aí ferrou, tem que me conhecer mesmo para dizer que me ama, senão não vale, né? Eu realmente luto pelo que eu quero, né? E às vezes, né, naquela época, eu fazia umas maldadezinhas por causa de chamar a atenção do meu pai. Aos 12 anos, meu pai se separou da minha mãe, ele foi embora de casa. E aí começou o meu drama, começou o meu grande drama até os 18 anos. Ele se casou quando eu tinha 18 anos. Eu desenvolvi uma alergia por conta disso. Olha que doida a coisa. Eu desenvolvi uma alergia que médico nenhum descobria a causa. Eu fui descobrir a causa há 5 anos atrás. Por causa da FT, por causa de terapia, fazendo terapia. Tá? Ou seja, o meu pai, ele teve muita influência, extrema influência na minha vida, de todas as formas, boas e ruins. Mas o que é bom e o que é ruim? Isso é tão difícil de determinar, porque aquilo que foi ruim me fez mais forte. E pela constelação familiar, a André, inclusive, vai fazer agora, né, mais uma, bem-vinda, né, a essa família maravilhosa da constelação. E eu fiz, Denise fez também, e a partir da constelação eu entendi tanta coisa na minha vida, eu mudei o meu olhar, prioritariamente, sobre os meus pais. O meu pai tinha isso, né? Eu tinha essa visão idolatrava o meu pai, né? E sofri também por causa disso. E a minha mãe era o oposto. Eu negava a minha mãe, eu brigava, eu negava, enfim, era um conflito. Culpava a mãe, né? Porque o pai foi embora. Culpava, exatamente. Então, a primeira coisa que eu resolvi na constelação foi esse caso com a minha mãe. E assim, eu nem estava constelando, eu fui pela primeira vez, não sabia o que era, e lá eu já resolvi o conflito com a minha mãe. E com meu pai eu venho resolvi uma ontem, por incrível que pareça. Mas a constelação, ela nos dá essa visão de que o ser humano é uma coisa, é uma função, o ser humano tem funções, né? Por exemplo, eu tenho a função de apresentadora, como é que a gente fala? Influencer, sei lá, o nome que quiser dar, na internet, né? Instrutora, mãe, filha, irmã, tia, avó, são funções que a gente exerce durante a vida. Agora, pai e mãe é essência, é a vida, a gente só vem para esse mundo e aí é bastante discutível, né? Tem gente que diz que não pediu para vir, a gente pode um dia falar sobre isso. A gente só vem para esse mundo através dessa essência, desse par, não é? Como é que a gente chama isso? Não é função? Papel? Hã? Papel? Não, função de papel. Eu vou chamar de essência que fica mais fácil. A gente só vem para cá por causa dessa essência da união do yin e do yang, né? Do feminino e masculino, que está em tudo, inclusive no próprio Criador, né? Se
se estabeleceu criar Deus como homem, mas na verdade excluíram, né, o yin do Criador, mas a verdade é que existe yin e yang a partir do Criador, né, a partir da criação, tudo é yin e yang, tem os dois polos. E não existe vida se não existir o yin e o yang, tem que ter os dois, não é? E interessante, uma das coisas que eu aprendi na constelação foi justamente que a única coisa que a gente precisa para viver é a vida. Que foi isso que os nossos pais nos deram. O resto, a gente vai atrás. E isso, a gente nunca vai pagar. Nós somos eternos devedores dos nossos pais. Nunca nós vamos pagar, porque a vida não tem preço. É impagável. Não é? É um então, presente, Olivia, é um presente de incalculável valor. Exatamente. Para que houvesse a junção e a gente vir a vida. Não tem como, ninguém consegue pagar a vida, ela não tem preço, ela não tem como você pagar. E é só o que a gente precisa para viver. É a mesma coisa que dizer assim, para morrer basta estar vivo. É. Mesma coisa. O que você precisa para morrer? Tá vivo, o resto é consequência. Certo? A mesma coisa. Para você viver, você tem que ter recebido a sua vida. E só por isso eu aprendi isso. Para mim é uma máxima na minha vida. Eu honro meus pais, eles estão realmente acima, como a Andréa falou. A hierarquia é uma das bases da constelação familiar, do equilíbrio familiar. Tá? Inclusive, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Quando existe inversão de papéis ou lugares trocados, lugares errados, isso estraga a vida da pessoa completamente. E a gente faz isso. Eu fiz isso com meu filho mais novo, até entender que ele é o quarto filho, entende? Então, é uma coisa assim básica. Para mim, foi básico a constelação por causa disso, por causa do entendimento de quem eram os meus pais. Então, separar o pai, a mãe do ser humano é a grande sacada, é a grande solução para resolver esses conflitos. Então, você não precisa, que nem já falando, não sei se foi a André ou a Denise, amar, conviver, aceitar os erros ou a conduta do ser humano que era o seu pai. Ele pode ter sido qualquer coisa, ele pode ter errado completamente, mas ele te deu a vida. Então, separe as duas coisas, separe função do pai, o que o ser humano fez, o que o ser humano é daquele que te gerou. Porque a falta dele causa muito, muito, muito transtorno, muita falta, muita dor, muita perda. Eu costumo dizer assim, você não aceita o seu pai? É metade, que nem a Denise já falou, metade pai, metade mãe, 50%. Você não aceita? Tá, você anda pela metade na rua, você imagina uma figura de uma pessoa andando cortada no meio na rua, é isso que acontece. Energeticamente é isso que você está dizendo, que você é metade. Agora, uma pessoa metade, com uma perna só, um braço só, ela sobrevive? Ela vive bem? Ela é próspera? Ela alcança as coisas? Imagino que não. Se você conseguir imaginar a metade, você vê a importância de você aceitar a sua origem. Isso faz parte da sua origem, é quem você é, de onde você veio. E para terminar, a gente fala também na constelação que nós temos uma linhagem, uma ancestralidade. Se você for fazer um exercício de olhar para trás, são milhares. E a vida veio através de todos eles. A vida é tão poderosa que ela veio através de todos eles e chegou para você. Você está desperdiçando a sua vida com mágoa, ódio, rancor, separação, divisão, julgamento, ao invés de agradecer por você ter uma vida e uma oportunidade de crescer, aprender e ser melhor e passar isso para os seus filhos também? Olivia, você falou isso daí, eu lembrei da seguinte coisa. A gente não sabe se quem está assistindo aqui agora ou quem vai assistir depois teve um caso assim, muito casca-grossa, uma situação muito feia, né? A gente não tá, a nossa intenção não é diminuir
o que você passou, não é menosprezar. A gente valoriza essa dor que você vivenciou. O que a gente quer dizer só que é um momento de despertar. Você está aqui assistindo, você já é uma pessoa adulta. Então, por favor, acorde para isso, acolha, agradeça a parte do DNA que veio dele, que veio da tua mãe, e viva feliz daqui para frente. Saia do vitimismo. Não Sim. permita que a tua energia vital seja gasta com mágoa, com rancor, com ódio. Abrace o que você pode abraçar, que é a parte biológica. Pronto. Gratidão, gratidão assim do coração mesmo, né? E o restante da tua vida vai começar assim a desenrolar, a destrinchar, porque você sai dessas baixas vibrações. Que desde pequenininho você foi, né? Foram colocando aqui na tua cabeça, agora você dá um basta nisso. Dá um basta. Mas a questão é que a gente não entende, como você falou, aqui nessa Terra, eu estava assistindo sobre isso, a nossa consciência aqui na terceira dimensão é de apenas 1%. 1% da nossa consciência, que nós temos vários níveis, né? Várias dimensões, somos multidimensionais. Então, a nossa dimensão maior é o nosso eu superior, que sabe tudo, que está em nós, que somos nós, não é verdade? Mas aqui, a gente quase não sabe nada. Então, a gente não sabe o porquê de tudo que aconteceu. E tudo existe um para quê, tudo existe uma razão. Não tem aquele versículo que fala que não cai uma folha de uma árvore sem que seja permitido por Deus, sem que Deus saiba? Você acha que Deus, que é amor, vai te dar o sofrimento? Vai te trazer? Não, você vai lá para a terra com esse pai, com essa mãe, para você sofrer. É por isso que você vai para lá. Você acha que é lógico isso? Então, eu nem ia falar isso agora, mas ontem como eu estava falando, né, tem o lado bom e o lado ruim. Ontem eu trabalhei uma questão com meu pai. Olha só, meu pai foi meu super-herói, né? Acho que muita gente sabe da questão da direção, mas também me deixou alguns traumas. Só que esse trauma estava lá na infância. Eu não sei quantas pessoas, por exemplo, sofreram isso, comparação. A comparação te diminui. Olha só, gente, descobri que eu tenho um sentimento de inferioridade ainda, né? Depois de tanto trabalho terapêutico, não é fácil. É doloroso. Caramba, meu, ainda tem isso? Tem. E que bom que tem pessoas que trazem pra gente isso, porque nós estava trabalhando os espelhos, a questão dos espelhos, pessoas que trazem isso pra gente limpar tudo. Porque as raízes são profundas, né? Como a Denise estava falando, as raízes são profundas, e muita coisa você ainda traz, ainda repete, né? Como a gente fala no Ho'oponopono, são memórias que se repetem. Então, eu fui lá na infância, quando meu pai me comparava com as minhas primas, e isso me inferioriza. Porque, obviamente, ele você vê sua prima, ela é assim, assim, assado. Você não é. E qual é a mensagem? Inferioridade. O que a inferioridade faz com a gente? Boa coisa ela não faz. Não é? Ela te deixa... O fato de você se sentir inferior aos outros, você é incapaz, você é um fracasso, você não consegue, blá, 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 blá. Então, veja bem, a gente precisa tratar em nós as coisas. Não adianta, meu pai faleceu, meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou, eu vou culpá-lo agora? Eu vou passar minha vida inteira dizendo que ele foi culpado pela minha inferioridade? Eu nem sei qual era a intenção dele. Eu vou supor que a intenção dele, hoje eu posso dizer, que a intenção dele é que eu fosse melhor. Mas ele transmitiu de uma maneira que me feriu, que me causou trauma. Agora eu vou ficar presa lá nessa memória pro resto da minha vida, sofrendo? Não, eu trago para mim, resolvo em mim, limpo em mim essa memória que me faz repetir esse comportamento. Gente, é adultecer, é trazer pra gente a responsabilidade de ser melhor a cada dia. Os seus pais fizeram o melhor para você, os meus pais fizeram o melhor que eles podiam com a consciência que eles tinham, assim como eu, como mãe, fiz o melhor que eu podia com a consciência que eu tinha. Denise, a mesma coisa. Hoje eu não faria isso. Claro, hoje você tem essa consciência, mas naquela época,
como é que você pode julgar a consciência de alguém, não é verdade? Então a gente não sabe para que as coisas acontecem. Existe um para quê, existe um motivo. E é isso que a gente quer trazer para vocês não ficarem no sofrimento. Isso perpetua o sofrimento se você continua condenando, julgando e condenando os seus pais e vivendo a partir dessa memória, a partir disso que aconteceu. Veja meu exemplo, gente, eu estou confessando aqui, eu limpei ontem porque eu tive a consciência de que eu estava, em algum momento, de alguma forma, me inferiorizando. Por quê? Por causa dessa lembrança. O que eu faço? Eu condeno meu pai? Agora eu vou julgar e condenar meu pai porque ele fez isso? Não, eu falo, eu não sou isso. Na verdade, ele fez isso porque ele tinha aquela consciência, mas eu tenho uma consciência diferente e eu posso fazer a minha vida melhor a partir disso. Tá? E agradecendo sempre o que ele fez de bom, que tem muita coisa, obviamente. Certo? Com certeza. Quer falar, André? Depois eu continuo? Não, pode continuar, depois a gente vai falando, né? Tá. Então, é que a hora passa tão rápido, né? Passa, então, verdade. Eu falei que essa live ia ser bombástica. E muita coisa. Falando da questão do yin e do yang, como é fundamental a gente ter essa energia dos dois, além da parte biológica, a energia, porque se isso estiver em desequilíbrio, você vai ter uma série de... Você pode ter doenças, você gera doenças em você atrai acidentes, sua vida fica desequilibrada, né? E eu trouxe aqui uma questão que eu gosto muito, um trecho muito lindo do livro Saúde, do Instituto Henrique Amaral, que ele diz assim, olha, presta bem atenção. Removo qualquer resquício de julgamento pelo que foram ou não os pais, né? E transmuto qualquer falha na paternidade ou maternidade deles e as transformo em alimento para a evolução da minha alma. Sinto o pulsar do meu coração e agradeço a vida que me foi fornecida, presente de incalculável valor. Tá vendo? É isso. Então, faz uma receita diferente, né? Em palavras poéticas, é exatamente isso que a gente estava falando. É lindo demais, né? É profundo. Então, se você está fazendo uma receita que está te dando um bolo um pouquinho amargo, transmuta essa receita, pega tudo isso e faz uma coisa saudável, dá uma virada, uma guinada na vida. E com gratidão. Muita gratidão no coração. Lembrando aquele versículo também, honra teu pai e tua mãe, porque é para que te vá bem sobre a terra. A constelação ela é baseada nesse versículo, inclusive. E não adianta você só honrar sua mãe, não. Porque faltou o pai, você não vai bem. Eu levei muito tempo para entender esse versículo, eu só fui entender a partir da constelação. E os nossos pais são maiores do que nós, como a hereditariedade ela é básica, gente, para harmonia. Os pais nunca podem ser inferiores aos filhos. Os filhos nunca podem querer ser mais. Eu vou ser melhor do que o meu pai. Como a Denise disse no começo, vai ser pior. Vai ser pior. Você, a hora que você fala, você melhor, tem até aquelas músicas, né? Tem a música do... Como chama? Eu sempre esqueço aquela banda que fala assim, seus pais, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, né? Eles são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. O que é pior, a gente acaba repetindo. Se você não reconhece os padrões, se você só critica, ataca e nega, você vai repetir exatamente aquilo, porque o que a gente foca expande, né? O que a gente reprime dá força. Então você vai ser exatamente igual. Não adianta querer ser diferente. Tá? E pior, vai ser igual com revolta, ainda por cima. Então, é assim, como a Denise disse também, você olha os pais, o casamento deles não tem nada a ver com você, é o casamento. Você tem relação de filho, e o filho precisa honrar os pais, e é inteligente honrar os pais. Não é que assim, gente, isso é uma imposição, não, é inteligente. Você vai bem na terra, vai ter tudo que você precisa. E quem é que não quer ser feliz? Né? Eu não conheço também, né? Claro que não dá para falar assim, a gente conhece todas as religiões, todos os ensinos espirituais, assim,
Mas eu não sei de nenhum que não dê honra, que não incentive dar honra ao pai e mãe, né? E haver gratidão. É diferente de aceitar o abuso, de aceitar ações, as ações, né? As atitudes dos violência, as atitudes do homem. Não é para aceitar isso, não, porque é pai e mãe. A gente está falando de outra coisa, porque tem esse tipo de coisa que eu acabei de falar é caso de polícia. Porque está arriscando a própria vida, né? Sim. Então é outra situação. Nós estamos falando da nossa existência, do que causou a nossa existência aqui. Aí sim, é com gratidão. Mas é uma coisa também para a gente estar, né, reforçando também essa questão, assim, muitas vezes inconsciente, a gente, como é que a nossa relação com as pessoas está muito baseada de como é a sua relação com o pai. Então, na hora que você falou da alergia, a alergia da pele, a pele está muito ligada ao quê? A contato, relacionamento. Então, aí que está o problema, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, olha como é interessante, né? Porque, assim, até peguei um papelzinho aqui para tentar ver. Porque, assim, a gente tem que lembrar, né? O nosso mãe, o lado da mãe, o lado do pai, né? Se uniram. A união trouxe quem? Você, né? Aí tem você aqui. Eu tive que ter os bonequinhos. Não faz mal. Tá ótimo. Mas e aí que tá? Se esse pai não está aqui, o que vai acontecer? Ficou um buraco, né? Nessa relação aqui, ficou um buraco. Então, o que acontece? Eu vou atrás, inconsciente, de preencher esse buraquinho com outras pessoas, né? Aí que tá. Eu não estou fazendo uma relação saudável, porque se eu estiver procurando nessa pessoa o pai que está faltando, né? Então, assim, é isso que é importante a gente perceber, ter consciência, né? Que bom, né? Isso é um lado da humildade, da gente reconhecer, que a Olivia estava falando. Não tem idade, a gente vai descobrindo cada coisa no seu tempo, né? Sim. Então, assim, bom que está aparecendo para a gente resolver esse lado enquanto a gente está aqui nessa vida. Porque, assim, exatamente. Porque o que acontece? Você acaba colocando outras pessoas nesse buraco que está faltando no lugar do pai. Então, põe o filho no lugar do pai, põe o namorado, põe o marido no lugar desse pai. Existe dessa figura aquilo que o pai não te deu. Entendeu? Então, assim, começa a bagunça aí, né? Então, aí onde a gente fala que é preencher muitas vezes esse vazio com coisas, vícios, né? Não vai bem. Então, o que você estava falando, né? Tem que ir em busca de resolver esse lado seu com o seu pai. Então, é dessa relação. Olhar para esse pai, né? Em busca da sua melhora, né? Então, assim, porque senão você vai ficar com esse buraco o tempo todo. E vai preencher, vai criar uma dependência emocional em cima da pessoa, onde aparecem relações abusivas, porque o outro está sabendo da sua carência, ele está lá tampando, se satisfazendo, mas daqui a pouco ele sai, ele apronta, ele vai. Então, é isso que a gente tem que estar em consciência, percebendo o que está acontecendo. Lógico, tem escolhas que a gente faz inconsciente, mas daqui a pouco você percebe. Pera, por que eu estou repetindo? Por que eu estou fazendo de novo? Né? Então é muito comum isso, ficar atento a esses buracos. Isso daí, Andréa, foi exatamente a reflexão que me levou a achar essa memória. Por quê? Porque tinha uma situação que estava se repetindo na minha vida muitas vezes. No mínimo 4 vezes. Pessoas repetindo padrões. Gente, acorda, é isso que acontece. O Ho'oponopono, ele fala exatamente isso. São memórias que se repetem. Memórias é programação, tem uma programação lá. Por exemplo, eu recebi essa informação do meu pai. Você é inferior às suas primas. Você é inferior. No meu inconsciente está simplesmente você é inferior. Ponto. Isso traz, isso se repete, as pessoas que vêm depois disso, eu vou atrair pessoas na minha vida que confirmem, que reforcem essa minha crença. É isso que acontece. Então, eu estou lendo o livro Matriz Divina e ele está falando sobre os espelhos.
todo mundo é espelho. Todo mundo vai te trazer aquilo que você está refletindo. Não adianta quebrar o espelho para mudar o reflexo, não, tá? Tem que mudar é dentro. E eu tava, gente, tá se repetindo, tá se repetindo, tá se repetindo. Aí acende uma luz vermelha. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, esse questionamento me levou até porque isso é tão maravilhoso, gente. Deus é tão maravilhoso, a vida é tão benéfica que sempre traz para a gente aquilo que a gente precisa. A partir dessa reflexão, você viu, eu estava lendo o livro, ver os espelhos, ver a reflexão desse padrão que estava se repetindo, até chegar um vídeo onde ele falava também sobre essa questão, a Kelly Moraes, o vídeo da Kelly Moraes, ela fala sobre isso, sobre a questão da inferioridade. Gente, eu levei, não foi nada fácil admitir isso para mim, tá? Eu confesso aqui que não foi fácil. Foi uma coisa dolorida, porque eu achava que eu não tinha isso. Eu achava que eu tinha uma visão distorcida da minha atuação, mas contra fato não dá argumento, se está se repetindo é porque está em mim. E aí eu dei graças a Deus por ter achado isso e reconhecido, e eu limpei imediatamente. Poxa, é aquilo lá, caramba, isso aconteceu lá, e meu pai falou aquilo, e ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não sabia a interpretação que eu estava dando, e eu vou continuar sofrendo por causa de uma memória. Não vou, gente, não vou. É inteligente você mudar, você transmutar, você limpar aquilo. E assim, na constelação a gente também fala que a gente não perdoa pai e mãe. Porque pai e mãe é a origem, é a vida, não tem que perdoar, foi o que foi. Né? Só entender, transmutar aquilo, limpar em mim e continuar sem aquilo. Olha que limpeza maravilhosa isso. Olivia, fala aí o nome do livro que a Solange está pedindo, eu escrevo aqui. Matriz Divina. Vai dar o contrário, vai. A Matriz Divina do Greg Braden. Tá? É bom, eu tenho. Você tem, né? Eu sei, você comprou, né? E o segredo do modo antigo de rezar, isso daí também. Ele fala exatamente dos espelhos aqui, gente. Ele fala de 5 espelhos. O autor. Greg Braden. Greg Braden. Tá. Então, se está se repetindo na sua vida alguma coisa, é porque é uma memória que você interpretou, porque tudo é interpretação, gente. O meu pai não estava dizendo você é inferior à sua prima, ele não estava dizendo isso. Mas eu interpretei desse jeito, eu recebi desse jeito. E é a minha interpretação que faz repetir as mesmas reações das pessoas. E eu trago pessoas que confirmam essa minha crença, porque a crença tem que ser reforçada o tempo inteiro. Né? Entendeu? Então, vamos limpar isso. Vamos limpar isso e vamos viver, vamos ser felizes, vamos progredir, vamos evoluir, vamos crescer, vamos prosperar. É isso que a gente quer. Entende? É por isso que a gente está aqui toda segunda-feira. O fato é que naquela parábola, né? Que o pessoal está lá no céu, lá do outro lado, na outra dimensão, onde você acreditar, e o pessoal fala assim, gente, o clima lá na Terra está terrível, a gente tem que mandar a gente para lá, tem que melhorar essa situação aí. E aí um pega, sai de fininho, o outro sai de fininho, não quer nem saber. Aí chegou o estagiário e falou, qual é o problema de ir para a Terra? O que é para fazer lá? Falou, você tem que ir para lá, se divertir, ser feliz, ser alegre. Tudo que a Terra precisa é isso. Falei, só isso? Só isso. Deixa comigo, eu vou para lá. Aí você vem aqui para a Terra, a tua missão é justamente essa missão do ser humano, é ser feliz, é ser alegre, é se divertir. E a Terra precisa, a Terra, a Gaia mesmo, precisa dessa energia. Então é uma troca fantástica. Os obstáculos que vêm, os desafios que vêm, a gente tem que estar o quê? De antena ligada, de olho bem aberto. Porque são camadas e camadas para chegar na alegria e na felicidade plena. Verdade. E nós somos feitos para isso. Né? Então pode ser o tempo que for, que nem você ontem descobriu isso, né? Se limpou dessa memória,
quanto tempo já tinha passado, quanto tempo você já é terapeuta. Eu e a Andrea também, a gente está aprendendo constantemente. Então, é ficar de antena ligada. E se você não consegue sozinho observar isso, busca ajuda. Busca ajuda com a psicóloga que nem a Andrea, terapeutas que nem eu e a Olivia. Daqui a pouco a Andrea é consteladora familiar também. Mas tem jeito de viver melhor. Tem jeito de viver. Tem. Da minha parte, eu quero, assim, num resumo, dizer que o convite aqui para você se harmonizar com os seres que biologicamente te trouxeram à vida, que te deram esse presente grandioso. Então, se harmoniza, se equilibra, porque a tua vida vai ser muito melhor, a jornada vai ser melhor. E outra, hein? Isso vai passando de geração para geração. Essa melhora, essa cura que você teve, que você trouxe, essa harmonia, esse equilíbrio do corpo, mente e espírito, você traz para os próximos também. Sim, então, interrompe qualquer emaranhamento. Bora ser feliz, pessoal. Olha que legal que a Ilda colocou. Sou extrovertida, característica do meu pai, olha aí. Eu também quero falar uma coisa do meu pai. O meu pai e eu, a gente era unha e carne. Eu também era filha primogênita, né? Filha mais velha. E eu era como se fosse o moleque dele. Então, ele estava construindo a casa dos meus avós, eu carregava a terra, a areia, que era pequena, né? Mas eu gostava, eu estava sempre assim com ele. Então, a gente se dava muito bem, isso causava ciúmes nos outros, infelizmente. Mas meu pai foi muito 10. Eu adorei, ele era divertido também. Foi muito legal. No meu caso, só para encerrar, que eu não falei ainda, eu tenho que falar sobre isso. O meu pai, ele realmente, você vê, que eu estava falando, né, coisas boas e coisas ruins, entre aspas, né? O meu pai foi o grande responsável por ser quem eu sou hoje, por ser instrutora, pelo amor que eu tenho por ensinar, pela técnica, até a técnica eu aprendi com ele. Meu pai, apesar de ter uma estigma de machista, não sei porquê, mas como mulher, ele me ensinou a dirigir, ele treinou comigo durante 2 anos. E ele, mais do que isso, né, a coroação de tudo isso, que aos 18 anos, você vê, 2 coisas tão contrastantes aconteceram aos 18 anos. Ele me enviou para o mundo, ele disse, do mesmo jeito que ele falava que eu era inferior, ou eu entendia isso, um dia ele perguntou se eu queria dirigir, ele saiu do carro e ele não sentou do lado do passageiro. Qual foi a mensagem que eu recebi? Olha a controvérsia, olha a contraposição, os opostos disso, né? Ao mesmo tempo que ele dizia que eu tinha que ser melhor, era isso que ele queria. Ele disse, você está pronta, vai. Ele me enviou. Gente, essa força, não tem ninguém que possa fazer isso além do pai, e não tem ninguém que não vá para o mundo, que não seja corajosa, que não assuma isso quando a gente é enviado. Olha a falta que faz o pai. E como a Andrea estava falando, o pai está dentro, a gente falou isso o tempo inteiro, o pai está dentro, pega essa força dentro de você. É isso que eu trabalho nas pessoas, nas minhas alunas. O pai tem tudo a ver com a direção. Eu tenho uma série no meu canal que fala sobre isso, né? A influência do pai na direção. No meu caso, o meu pai me enviou para ser quem eu sou hoje, instrutora, terapeuta, entender e enviar as pessoas também. Eu faço isso, porque isso está dentro de mim. Esse foi o legado que o meu pai me deu. Fala, dele. E assim, para simbolizar, né? Então, aqui está a sua bundinha. A sua bundinha. Ó, pai. Deixa eu tirar a bundinha. Vai da vida, meu filho, que você está pronto. Vai da vida. É isso aí. Você sabe, mas está pronto. E o pai te leva para a vida. É isso aí. Se você não está indo para a vida ainda, se você não está vivendo ainda, de peito aberto, aceitando o melhor, é porque você está negando o seu pai. Simplesmente aceite seu pai, reconheça, traga ele para o seu coração. O pai, não o homem, o pai, aquele que te deu a vida, integra, une, toma a força dele,
para você viver. É essa a mensagem mais importante dessa live, eu acredito, né? Fala, André. Oi? Não, eu ia colocar, assim, só para a gente estar começando a encerrar, a questão, assim, que você falou, né? De trazer esse pai, ele pertence dentro de você, né? Colocar o lugar dele, né? Colocar ele no lugar dele, o pai no lugar de pai, a mãe no lugar da mãe, né? Sentir que você pertence a um lugar e ele também pertence. Então, quando você aceita amorosamente esse pai dentro de você, tudo começa a fluir melhor, tudo começa a andar melhor na sua vida. Então, assim, se você, por exemplo, está sempre com algum problema na parte, né, principalmente essa questão do trabalho, profissão, sempre aquela, né, confusão toda, olhar para o pai, como você falou da direção. O pai é aquilo que a gente fala mesmo, né? O pai direciona você para o mundo, para a vida. Então, o pai vai dar, né, te conduzir. O pai, né? Tem uma frase do Bert Hellinger que ele fala, né? Que o pai, quando pega na mão da criança, ele está te conduzindo para o caminho, para o mundo mesmo, né? Então, assim, esse é o pai, né? Então, e não ficar buscando, pare de ficar buscando o seu pai nas outras relações. Busque o homem da sua vida, não o pai da sua vida. Isso! Nessa questão aí, né? E pensar nessa questão, né? Honrar nesse sentido, né? De colocar, né, um lugar do seu pai dentro de você e respeitar isso e pronto. Né? É isso aí. Lembrando uma coisa também, todo pai já foi uma criança indefesa. Sim. E a gente não tem história dele. Ó, um filme tem bom. História dele. Um filme bom que mostra bem, filme antigo, mas é bom, é A Cabana. Lá você vai perceber, né? Então, todo pai também já foi uma criança. Então, tem até um exercício lá na constelação familiar, onde para você colocar o pai, é claro, é todo um processo, mas chega um momento que você imagina o teu pai criança indefesa, brincando, e você acolhe e põe ele no coração, junto com a tua criança. Com certeza. Então, é isso. Muita gente, coisa até reforçando isso que a Denise está falando, e até entrou a minha querida consultante aí, a gente está fazendo um trabalho maravilhoso, e eu acredito até que isso também, esse processo que eu também estou vivendo, também é por causa desse trabalho que a gente está fazendo, porque a sua cura é a minha cura, nós somos todos um, e está tudo certo, né? Então, é fundamental que vocês procurem essa integração. E não vai fazer sozinho, gente, não faz sozinho, não adianta você achar que você vai resolver sua vida sozinho. E não é propaganda aqui de terapeuta, não, é experiência, é o que eu estou falando, é experiência. A Denise falou, eu tenho já 7 anos de terapeuta, fora todos os anos de autoconhecimento, de todo estudo que eu faço, de toda limpeza que eu faço, que eu sou aficionada, né, pelo autoconhecimento, e não é sozinha que a gente faz isso, gente. E a falta do pai causa todo o transtorno que você pode imaginar na sua vida, e que você não imagina também, tá? Eu me abri aqui, coloquei a minha experiência, eu faço isso mesmo, não tenho, muito pelo contrário, eu gosto mesmo de expor, porque eu me curei, por isso que eu gosto de expor, né? Eu me curei, sabe? Então, procure, sabe? A gente tem as redes aqui, tem os contatos, procure ajuda. Só quem faz essa integração, só quem vive isso, é que sabe o benefício, a leveza que a vida fica, a força que a gente ganha do pai. Às vezes quando eu estou me sentindo assim, meio assim, muito desafiada, eu peço a força do meu pai. Eu posso fazer isso. É meu pai, ele está aqui. Eu falo isso, eu preciso da sua força. Quando a gente integra, a gente tem os dois dentro da gente, a gente está muito mais forte, muito mais preparada para a vida, sabe? Pega o melhor que você recebeu, pega a vida, como a Andréa mostrou, né? Tem os dois
para fazer você. Então, recebe isso, tá? Procura ajuda, gente. Procura ajuda. É o mais importante. Não viva o resto da sua vida sofrendo pela falta do seu pai. Eu sei que tem muita gente, milhões de pessoas, inclusive tem um dado, que até a Sônia falava muito, da falta do nome do pai no registro de nascimento, no certidão de nascimento, gente. Olha só. É um número absurdo, gigantesco. Então, não continue sofrendo, gente. Procura ajuda, vale a pena, vale a pena. Deixa eu ver o que a Ivone escreveu aqui, porque eu falei dela, olha lá. Só um terapeuta que é uma pessoa iluminada por Deus como a Olivia pode nos ajudar. Não só eu, Denise, Andréia e muitas outras. Mas terapeuta, gente, precisa buscar ajuda. Precisa, porque essa dor, ela é muito profunda e a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Como a Denise falou, são camadas e camadas. Olha a camada que eu tô aqui, já ainda tô lá buscando, gente. Não, e principalmente, a dor maior... Não tem dor maior do que a dor que eu escuto muito de pacientes, porque assim, lógico, tem a criança que também interpreta isso, mas também existe a questão da rejeição. Então, muitas vezes, vamos supor, só do pai não ter registrado no nome dele, ela já aceita, já entende como uma rejeição, como um abandono. Entendeu? Então, assim, essa é a raiz do problema, porque aí você acaba carregando e trazendo pessoas, você vai crescendo o quê? Não sou boa, não sou suficiente, não mereço, não mereço. E aí você, é o que a Olivia falou, você vai trazendo pessoas para sua vida para confirmar aquilo que você está pensando do seu pai, né? Então, agora, trabalhar essa rejeição, e é o que vocês estavam falando, trabalhar essa rejeição, essa ferida profunda, essa raiz, trauma profundo, sozinha a gente não dá conta, porque dói, gente. Dói. É a mesma coisa assim, dói. Você mexer numa ferida, passar remédio e tudo mais, ai, tá ardendo, dói. Tem horas que você não consegue. Vamos supor, se você levar um ponto aqui, você cortou, levou um ponto. Você vai dar ponto em você sozinha? Não dá! Você tem que ir no médico. Então, às vezes, a gente, na parte emocional também, a gente precisa da ajuda de alguém para dar esse suporte para você aguentar. Porque sozinha a gente não aguenta, não. Sim, porque a gente tem um sistema de autossabotagem que é para nos proteger da dor. Então, a gente sozinha, você até vai até um certo ponto, mas ir na raiz não vai, precisa de ajuda. Gratidão, Ivone. Gratidão. E olha, no caso, por exemplo, 9h19. Já vamos acabar. No caso da Ivone, realmente a gente tem que ter muito tato, sabe? A gente tem que ter muita sensibilidade, sabe? Muito amor, muita técnica também, muita intuição, é muita coisa, porque a dor é muito grande, a dor é muito profunda. E você não vai mexer de qualquer forma na dor, tem que ter uma especialização, porque senão, sabe, a pessoa vai fugir. Como fugiu a vida inteira disso, né? Como sei o quanto dói, realmente. Foi uma cura, sim, e é uma cura total, assim, e para sempre. Tudo que foi, ela fala isso, né? Tudo que a gente tratou, não volta mais. Não dói mais. Hoje você olha para... Hoje, por exemplo, eu olho para essa situação que eu curei ontem e não dói mais em mim. Até ontem estava doendo, hoje não dói mais. E a situação não mudou. O que mudou foi o meu entendimento, né? Isso que é o legal, né? É isso aí, gente. A psicóloga Braga chegou agora, chegou no fim. Sinto muito, assiste depois. Compartilha com todo mundo. Fala, Dé. Vamos terminar. Não, só quero agradecer a presença de todos aí. Encaminha essa live para muitas pessoas que vão. Vai ficar arquivada aí na página também da Olivia. E tenham todos uma boa semana, uma semana muito abençoada e a todos vocês. Caiu o cisco no olho, emoção sem dor. Ai, que lindo, Ivone, que lindo. Muito lindo. Sua cura é a minha cura. Eu, da minha parte, agradeço imensamente todos que participaram, que estiveram aqui ao vivo, que vão ver depois. Gratidão, meninas, por essa oportunidade aqui, a gente juntas. Faz minha semana cada vez melhor, tá? E o Eu Sou em mim saúda, honra e agradece. O Eu Sou
em cada um de vocês. Dragastê, o dragão em mim, o dragão em vocês. André. Então tá bom, gente. Boa semana. Boa semana. Tchau.